Vamos continuar em Êxodo 25. Agora nós vamos ler o versículo 8. E o Senhor, logo após dizer para Moisés o que ele deveria falar acerca do que o seu povo trouxesse para fazer parte do seu templo, do seu santuário, no versículo 8 ele diz: e me farão um santuário, um tabernáculo, e eu habitarei no meio deles. E me farão um santuário, uma casa, uma moradia, e eu habitarei no meio deles. No meio, nem fora, nem do lado, nem atrás, mas no meio. Feche os teus olhos, Espírito Santo, não as minhas palavras, Pai. É a tua palavra, Senhor. Abra o entendimento dos teus filhos, para eles discernirem a sua voz, ouvirem e dar ouvidos. Toda resistência, todo ruído, toda barreira, em nome de Jesus, nós declaramos por terra. Que a tua palavra venha penetrar, venha entrar, venha ser semeada no coração dos teus filhos. Não seja roubada pelos demônios, pelos inimigos da nossa alma, mas seja guardado pelo Senhor. Nós venhamos esconder a sua palavra hoje dentro do nosso coração, e ela venha germinar em nome de Jesus. Se você concorda, você vai dizer amém. Amém significa assim seja. E o Senhor, irmãos, Ele tem um desejo ardente no coração dele. O Pai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, foi por isso e para isso que Ele entregou Jesus Cristo. Para que esse desejo se realizasse na vida daqueles que Jesus entra, faz morada, e aí o Pai também faz através do seu Espírito, que é dentro do nosso coração. Quando Deus fala a Moisés, Velho Testamento significa velha aliança. Deus só tinha um povo separado para ele, os hebreus. Aquele povo que saiu do Egito. E agora eles estavam no deserto. Eles estavam numa geografia de processo. Não pense você, meu irmão e minha irmã, que eu e você, cristão, que colocou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, nós seremos eximidos de processos dolorosos. É inevitável o homem e a mulher que serve a Deus não sentir dor. A dor é uma ferramenta de Deus para nos tratar. E nós precisamos de tratamento, irmãos, diariamente. O tratamento de Deus para conosco, que somos seus, ou para você que vai decidir ser dele ou voltar para ele, é um tratamento que muitas vezes dói.
Você já deve ter escutado essa frase em momentos de apelo: se você não vier pelo amor, você virá pela dor. Não queira que doa muito, porque se tiver que doer, irmão, vai doer. Porque é a ferramenta de Deus para nos curar, para nos sarar, para nos tirar de geografias de escravidão e nos colocar em uma geografia de liberdade em Cristo. Foi a ferramenta de Deus no meio do deserto. Deus tira o seu povo do Egito, como Deus te tirou do mundo. Deus te tirou do mundo, o mundo é o Egito. Deus te tira de uma vida suja, de uma vida de escravidão, de uma vida de inclinação ao mal, de ser subjugado de Satanás. Porque quem não tem Jesus será subjugado por Satanás. Não tem meio termo, não tem como você não estar com Deus e não estar com ninguém. Quando nós não estamos sob o governo de Deus, nós estamos sob o governo de Satanás, que é chamado de príncipe deste mundo, do Egito, que tipifica Faraó, o Senhor que escraviza, o Senhor que maltrata, o Senhor que sangra, o Senhor que os faz ficar presos em correntes, muitas vezes chamada nome de vícios, de mentiras, de miséria, de medo, de pânico, de angústia, de depressão, de tristeza, de ansiedade. Por isso Jesus diz: e me conhecerá, e conhecerá a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem outro que liberta, não tem outro caminho, não tem outro que ajuda, que dá suporte, não tem paliativo, não tem alternativa, não tem atalho. Quando você tem que pegar atalho, não é o Espírito Santo operando, porque Jesus não se chama de atalho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai entrar no reino dos céus se não for através de mim. Jesus te tirou do deserto, irmão. Ou você ainda está... Aliás, Jesus te tirou do Egito, ou você ainda está no Egito. Ou Jesus te tirou o Egito, mas o Egito ainda está dentro de você. O Egito estava dentro daquele povo. Um caminho de 11 dias virou 40 anos. Pessoas que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Não pense você que um dia você recebeu Jesus e agora você continua com o Egito dentro de você, que você entrará na Canaã celestial. O Egito não consegue conhecer Canaã. O Egito não compreende Canaã. E Canaã não compreende Egito, porque um é terra de escravidão e o outro é terra de liberdade. Um é terra de fome, mas o outro é terra de manancial. Enquanto o deserto não tirar o Egito de você, você não entrará em Canaã. Mas olha este Deus de amor, que diz: até que eu os coloque lá, eu habitarei no meio deles. No deserto. Deus não nos abandona no deserto.
O deserto não é sinal de ausência de Deus, muito pelo contrário. Como aquele povo sobreviveu ao sol escaldante de um dia no deserto? Ninguém aqui acha que conheceu o deserto ainda, né? Talvez esteja lá no seu mapa dos sonhos. Mas de dia é um calor insuportável. E de noite é um frio insuportável. Mas aquele povo tinha o único que pode te manter vivo no deserto. Ele se chama Yahvé. Yahvé. Yeshua HaMashiach. É Ele. Este tabernáculo que Deus pede para Moisés construir, era um tabernáculo móvel. Por quê? Por que móvel? Um tabernáculo móvel no meio do deserto. Porque o deserto, se fosse construído um tabernáculo fixo, aquele povo teria que morar no deserto. Mas Deus, Ele fala, construa um tabernáculo móvel. Quando nós pararmos, vocês coloquem ele de pé e me adorem. Quando chegar a hora da gente caminhar, vai desmontar e nós vamos caminhar. E de dia você não vai morrer, vocês não vão morrer porque eu serei uma nuvem protetora sobre vocês. E de noite, quando a gente estiver andando, vocês não morrerão de frio e nem serão picados pelos animais peçonhentos que tem no deserto, por causa de uma coluna de fogo. E continua sendo assim, irmãos, nós estamos no deserto, a gente não chegou ainda na Canaã. A gente está no deserto. A gente está no deserto. Aconteceram algumas coisas no deserto. Coisas maravilhosas e coisas horríveis. Mas tudo dependia do coração daquele povo. Tudo que acontece com você, de ruim e de bom, está atrelado ao seu coração. Tudo. Às vezes você fala assim, não, mas está acontecendo um negócio ruim comigo que não é culpa minha. Se não é culpa sua, é processo. Mas talvez a culpa seja sua. Teve momentos no meio do deserto que a terra se abriu. Uma parte do povo começou a ser engolida por ela. Nossa, que Deus mau, né? Deus bravo. Não, irmãos. Foi o próprio povo, começou a murmurar, reclamar, blasfemar. Porque o que está cheio no coração, a boca fala. E a hora que a sua boca abre, irmão, se prepare. Ou a terra vai se abrir e você será engolido por ela. Ou se da sua boca sair o perfeito louvor no meio do deserto, se prepare que a água sairá da rocha. Tudo está atrelado ao seu e ao meu coração. Por isso Davi falava, sonda-me, ó Deus. Sonda o meu coração. Veja se há em mim algo que te desagrada. Renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença. Davi sempre olhava para ele. Onde eu estou errando? Onde eu estou pecando? Porque é muito fácil, irmãos, a gente chegar numa circunstância da vida e começar a terceirizar. Eu estou passando por isso por causa do fulano. Eu estou passando por isso por causa do ciclano.
Mas o ciclano só entrou na sua vida porque você abriu a porta. O fulano só fez com você aquilo que você permitiu que ele fizesse. E nós queremos terceirizar. E aí não muda. E o deserto não muda. Vai ficando mais quente ou vai ficando mais frio. Porque ao invés de eu deixar Deus habitar no meio de mim, é o Egito que habita. É o passado que habita. É a mágoa que habita. É a falta de perdão que habita. É o orgulho que habita. É a prepotência, a arrogância, a avareza, coração duro. Vem a prova. E Deus querendo que você se quebre, você mesmo se quebre, você mesmo se quebrando. E você vai ficando mais duro, mais dura, mais duro, mais dura. E a prova vai aumentando. Porque você não entende que não adianta você ficar terceirizando. Diga, Senhor, onde eu errei? Senhor, onde eu abaixei a guarda? Senhor, onde eu dei a legalidade? Porque quanto mais perto de Deus você se achegar, mais Deus vai mostrar sobre você. Deus nunca vai ficar falando com você de outra pessoa. Deus nunca vai ficar falando os defeitos da outra pessoa que te feriu, que te arranhou, que te machucou. Deus está te perguntando: você quer ser curado? Você quer ser sarado? Ai, mas eu estou aqui há 38 anos. 48, 58, 68 anos. Mas Jesus não perguntou isso. Ele só perguntou se você quer ser curado. Ele não perguntou quem te feriu, quem te traiu, quem te abandonou, quem deu na sua cara, quem deu facada nas suas costas. Jesus não vai perguntar isso para nós. Ele vai perguntar assim: você quer sair dessa situação? E aí, você está afim de sair dessa situação? Está afim de sair desse vale? Está afim de sair desse buraco? Está afim de sair dessa prova? Porque se você quiser, eu te tiro daí. Porque se você desejar, você vai entrar em Canaã. Na Canaã pessoal, na Canaã emocional, na Canaã profissional, na Canaã sentimental. Porque não é fácil para ninguém, irmão. Está todo mundo no deserto. Está todo mundo no deserto. Não tem como a gente falar: mas o outro está num deserto leve e o outro está... Não, deserto é deserto. A grama do vizinho parece mais verde, mas não é. Cada um tem os seus problemas, as suas lutas, suas provas, suas dores, seus traumas. Só que Jesus não está perguntando quem te feriu, quem te arranhou, quem te traiu. Ele só está perguntando: quer sair daí? Quer sair daí? Eu estou aqui. Quer sair daí? Eu posso te ajudar. Quer sair daí? Quer levantar? Eu estou aqui. A minha mão está estendida. Os meus braços estão abertos. O meu sangue foi derramado. Está lá no propiciatório, clamando. E a misericórdia está vindo. Está se renovando a cada manhã. Até o dia em que ele bater o martelo e o filho voltar e buscar a sua igreja. E o start do fim do mundo, Deus apertar. Ele está perguntando: quer sair desse buraco? Quer sair? Quer sair? Quer sair daí? Eu estou aqui com a minha destra estendida lá
Lázaro, sai para fora! Nem a morte é forte, é palho para o nosso Jesus. E dirá os nossos inimigos, aquele que nos persegue, aquele que nos traiu, aquele que nos roubaram. Irmãos, minha família passou por um roubo gigantesco. Meu pai confiou numa estelionatária, deu procuração, deu a vida dele na mão dessa mulher. Irmãos, o devorador veio com tudo. Mas ele é a nossa justiça. Olhei para o meu pai e falei: pai, vamos levantar e vamos marchar, porque saúde Deus está derramando. Vamos trabalhar, vamos servir a Deus. Ah, mas queria tirar a igreja, queria tirar tudo. O diabo quis tirar tudo de nós, irmãos. Ele se levantou com fúria, humilhou, massacrou, criou história, criou um monte de coisa, irmãos. Mas sabe o que o Senhor falou pra gente? Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor da sua vida. E a gente marchou, a gente chorou muito, choramos muito. Mas nesse processo, irmãos, Deus fez uma limpeza na nossa casa. Deus fez uma limpeza nos nossos corações. Deus restabeleceu o relacionamento da nossa família. Deus foi curando os nossos corações. Deus foi levantando pessoas, irmãos, que a gente nem imaginava, para estender a mão, para nos trazer alimento, para ajudar a gente a pagar as contas. Porque quem está nas mãos de Deus, irmãos, está nas melhores mãos. Deus foi limpando. Tinha muita gente dentro da minha casa. Minha casa vivia cheia de gente. Abre a porta mesmo. Aumenta o caldo do feijão. Bota qualquer pessoa. Mas Deus permitiu essa prova e foi limpando. E a gente viu que não era perda de nada, era livramento. E como que a gente saiu dessa? Mais forte, com mais fé, com mais ânimo, com mais... Estava falando com 2 ovelhas ontem. Falando às vezes, né? Os irmãos se estranham, os irmãos ficam meio bicudos um com o outro, né? Começam umas coisas, né? A gente vai orando, expulsando os capeta e também falando para amadurecer, porque tem que amadurecer, viu, gente? Se vocês não amadurecer, tá vindo um tempo aí que tem muita gente que vai ter que amadurecer rápido, porque o tempo vai ser muito difícil. O tempo que está chegando. Aí eu falei, falei para elas, sabe que eu não paro? Sabe que eu não posso parar? Porque o dia que eu desviei e depois eu tive um encontro com Deus, Jesus olhou na minha cara e falou assim: o que eu fiz para você parar de me servir? E eu fiz para você parar de me servir. O que os outros fizeram, o que os outros vão fazer ou deixar de fazer, não significa nada. Porque o que Jesus fez por nós é maior, é melhor, é perfeito e é suficiente. Suficiente. A gente vai passar pela prova, pela peneira, pelo aperto, pelo chacoalhão, pelo puxão de orelha, pela dor, pela doença. A gente vai passar por roubo, a gente vai perder, a gente não vai saber como que vai ser o amanhã, mas não importa, porque Ele vive, eu terei um amanhã. Essa é a tua convicção, você colocou Jesus no meio de você.
Porque Deus sempre quis estar no meio. Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Se você diz que você é do Senhor, Ele não quer estar fora, Ele não quer estar só do lado, Ele quer estar dentro de você. Quando você ouve a voz do seu âmago, aqui ó, você ouve de dentro, vai para a direita, dá um passo para trás, não entra nesse lugar, não senta nessa mesa, não fecha esse negócio, olha lá, cuida do seu filho, cuida da sua filha, faz isso, faz aquilo. Você ouve lá dentro, você ouve lá dentro, Ele vai te regendo, você vai reconhecendo Ele em todos os seus caminhos, e Ele vai te prosperando em todo o caminho, porque Ele está no meio, Ele está dentro. Quem ficou fora do arraial foi os que adoeceram. Quem foi os engolidos pela terra foi os que murmuraram, deixaram de olhar para Cristo, que naquela época era o tabernáculo, a presença de Deus. Os seus olhos de Cristo, se você tirar os seus olhos de Jesus, você vai começar a ver defeito em tudo, vai começar a ver defeito em todos, porque sem Jesus, irmãos, esse mundo é um mundo defeituoso. Olhe para Cristo, Ele é perfeito. Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele não mente para você, Ele te ajuda, Ele te levanta, Ele te protege, Ele te guarda, Ele guarda a tua entrada, guarda a tua saída, dá ordem aos anjos dEle para te libertar, para te curar, para te sarar, para te sustentar no meio da provação. Não tire os teus olhos dEle. Foca em Jesus. É tempo de focar em Jesus. O justo viverá pelo foco em Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, irmão, se prepare que você vai cair. Porque quem tira o olho de Jesus cai. E aí você vai olhar para o caído. E aí você vai cair também. E aí você vai ficar caindo. Ai, irmãos, olha para Jesus. Ah, mas o fulano é de Jesus também, mas me magoou. Olha para Jesus e ore por ele. Ah, mas o fulano me traiu. Olhe para Jesus e ore por ele. Ah, mas não sei o que lá. Olhe para Jesus. Quer sair daí? Quer sair desse buraco? Quer sair desse deserto? Quer começar a viver o que Jesus preparou? Olhe para Ele. E se levante. Porque a voz dEle te levanta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem muita voz falando aí. Tem a voz do noticiário. Tem a voz do caos. Tem a voz daqueles. O mundo vai acabar mesmo, irmãos. Mas enquanto não acabar, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para Jesus. O mundo está acabando. Vai que olha para Jesus, está assim, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ó, prossigo para o alvo. E o meu alvo é Cristo. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido.
1000 cairão ao meu lado, 10 mil à direita, mas eu não serei atingido. O Senhor me guarda, guarda a minha entrada, guarda a minha saída. O Senhor dá ordem aos seus anjos para me proteger. Bum, caiu um ali, mas eu estou de pé em Jesus. Bum, caiu outro ali, mas o meu alvo é Cristo. A minha rocha é Cristo. Eu anelo por Cristo. E eu só pararei de marchar a hora que eu estiver face a face com Ele. Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que corra e fique igual uns malucos para lá e para cá. Atrás de revelação. Ai, essa igreja tem revelação. Aquela igreja, nossa, ela revela o CPF, o RG. Cuidado, irmão. O diabo sabe seu RG, seu CPF. Sabe quanto você está devendo na praça. O diabo sabe de tudo. Estes são grandes homens de Deus. Paulo fica, ei, vou ter que expulsar o demônio dessa mulher. Sai, Satanás. Aí os que estavam usando a mulher cheia do capeta fica mais endemoniada ainda. Prende ele, bate nele, regaça ele. Mas Paulo e Silas continua. Quão grande é o meu Deus. Amarrados, mas marchando. Cantarei quão grande. Açoitados, mas meu Deus. E todos hão de ver. De repente. Você está preso, irmão? Você foi amarrado por uma situação difícil? Quão grande é o meu Deus. De repente, se prepare que vai vir um terremoto e vai mudar o cenário. Deus mudou o cenário da minha vida. O Senhor falou, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. E foi o que eu fiz. Portanto, eu prossigo para o alvo. Se eu tivesse desistido, talvez o meu irmão não estaria vivo. Se eu tivesse desistido, talvez não encontraria o meu marido e ele não seria salvo. Se eu tivesse desistido, se você, irmão, tivesse desistido, talvez tantas pessoas não estariam vivas, salvas, porque foi através da sua vida que elas ouviram falar de Jesus e colocaram Ele como Senhor e Salvador de suas almas. Portanto, Deus quer estar no meio. No meio, bate no peito aí e fala, Deus quer estar aqui. Deixa Ele morar dentro de você. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele te curar. Deixa Ele te moer, se preciso for. Mói, Senhor, mói. Não fica lutando contra não. Se Deus começar a moer você, fala, mói, Senhor. Ai, onde que eu preciso mudar? Senhor, faz eu enxergar logo, senão eu vou ficar nessa prova. Porque se Deus não muda a circunstância, Ele está usando a circunstância para te mudar. Porque a pergunta dele para você não é o que fizeram com você, quem fez com você. É, você quer sair daí? Você quer sair daí? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer viver o novo que eu tenho para você? Você quer viver o ressarcimento das perdas, dos danos? Não vai vir da onde te tirou. Como eu falei para meu pai, eu falei, o estelionatário ficava querendo enganar ele. Eu vou te pagar. Eu falei, o teu ressarcimento não virá dela porque ela não tem mais nada. Porque aquele que pega, aquele que rouba, não usufrui. Eu falei, o teu ressarcimento virá do céu. O nosso ressarcimento virá do Senhor. E se não vier em finanças, o importante é o nosso nome escrito no livro da vida eterna. Essa é a nossa maior riqueza. Esse é o nosso bem maior, a presença de Deus em nós. Quem tem a presença atravessa o deserto. Quem tem a presença atravessa o deserto e vive para contar a história.
Quem tem a presença, quem carrega a presença, atravessará o deserto, entrará na Canaã e cantará o hino da vitória. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar, irmão. Deixa Ele fazer a vontade dEle. Para de acreditar na força do teu braço. Nós não somos nada. Se um vírus entrar em nós fica na cama. E nós não conseguimos trabalhar, lavar louça, cozinhar, cuidar do filho, cuidar da filha, não consegue nada. Nós não somos nada. Se a boa mão do Senhor não estiver aqui, sustentando, nós não somos nada. A mão dele é quem nos sustenta. É a mão dele estendida sobre nós que nos mantém marchando. Às vezes a gente vai marchar doente, vai marchar endividado. Às vezes a gente vai marchar com o nome sujo, sujou. Vamos continuar marchando até Jesus limpar. Mas a gente vai marchar. A gente continua marchando, porque eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alvo, então. O alto. Vem o socorro, sim. Ele vem. Ele é o socorro bem presente. Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza. Se Ele estiver dentro, vai estar tudo certo. Ele não pode estar fora. Não pode estar fora de você. Ele tem que estar dentro de você. Eu sou santo demais. Não, você não é. Hoje o Senhor falou pela manhã. O filho pródigo estava perdido fora. E o outro filho estava perdido dentro. A geografia não define se estamos na presença ou não de Deus. Um estava dentro de casa, outro estava fora, mas os dois estavam distante da presença do Pai. O que estava fora recordou, falou: vou voltar como trabalhador, vou voltar como servo. Mas quando ele chega, o pai à vista, fala: não, que servo que é? Meu filho. Uma vez filho, para sempre filho. Uma vez pai, para sempre pai. Existe ex-marido, existe ex-mulher, mas ex-filho e ex-pai não existe. Ele avista, sai correndo, pega o filho, abraça com todas as suas forças e fala: meu filho estava morto, mas agora ele vive. Põe novas vestes, calça ele, porque na cultura judaica pessoas descalças eram escravos. Mas ele não era escravo mais. Ele era filho. E filho tem que ser calçado. Ele pega um anel e restaura a aliança dele com o seu filho. Mas o que estava dentro de casa fica perturbado. Onde já se viu? Estou aqui trabalhando. Eu sou o trabalhador, estou aqui trabalhando. E você vai receber ele? E o pai fala: filho, você é meu filho. Tudo que é meu é seu. Se você não quiser trabalhar, quiser acordar amanhã e curtir as cabras, os boi, o campo, fica à vontade. Você é meu filho. Você está na minha casa. Essa casa é nossa. Você não é um servo meu, um trabalhador meu apenas. Já não vos chamamos mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não conhece o segredo do seu senhor, mas o amigo conhece o segredo do seu coração. Então, meus irmãos, vamos ficar na presença. Vamos permitir a presença estar dentro de nós e vamos exalar a presença de Deus. Não admita mais que você não exale o perfume de Cristo.
pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas se ela não estiver dentro do seu coração, é só religião. E se estiver desviado, volta. Porque o Pai está esperando de braços abertos. E na presença dele, fala comigo, diga, e na presença do meu Pai, eu atravessarei o deserto, entrarei em Canaã e cantarei louvores por tudo que ele fez. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por trazer a nós a tua palavra e nos conscientizar da tua presença, Senhor. Não retire de nós a sua presença. Espírito Santo, nos perdoe por muitas vezes entristecer o Senhor. Não saia de dentro de nós. Não saia do nosso coração. Não deixe nós nos perdermos. Não deixe nós sermos engolidos pelo deserto. Não deixe, Senhor, nós murmurarmos ao invés de adorarmos. Dai-nos um coração igual ao teu. Dai-nos um coração que anseia pela tua presença. Como Jesus disse, quem me vê, vê ao Pai, porque eu e Ele somos um. E nós também sejamos um no Senhor.